Hoje, a gente vai mergulhar fundo em um único versículo da Bíblia, mas que carrega um universo de profecias. Daniel 12, versículo 1. Ele fala, ao mesmo tempo, do pior momento da história da humanidade e de uma esperança que não se abala. Como é que essas duas coisas podem existir juntas? É isso que a gente vai desvendar. Olha só, esse versículo é praticamente um drama em 3 atos. Primeiro, ele anuncia uma angústia, uma tribulação como nunca se viu. Depois, entra em cena um protetor celestial poderosíssimo. E, por fim, a garantia de um resgate, de um livramento. Essa jornada que a gente vai percorrer agora, parte por parte. Para a gente entender bem essa história, o nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, vamos olhar para a profecia em si. Depois, vamos entender o que é esse tal tempo de angústia. Aí, vamos descobrir quem é esse Miguel, o protetor, e como funciona a promessa de livramento. No final, a gente junta tudo e amarra as pontas. Mas por que esse versículo é tão fundamental? Porque ele é um ponto de virada, sabe? Ele nos coloca de frente com o grande paradoxo dos tempos do fim. Como é que o maior sofrimento da história pode acontecer ao mesmo tempo que a mais absoluta certeza de proteção divina? Entender isso? Bom, isso é a chave de tudo. A profecia começa de forma bem impactante, falando de um tempo de tribulação como nunca houve. Ok, mas o que é isso exatamente? Bom, aqui não tem muito debate. Quase todos os estudiosos da Bíblia concordam que Daniel está se referindo a um evento muito específico conhecido como a Grande Tribulação. E olha, a coisa é tão séria, mas tão séria, que o próprio Jesus, séculos depois, faz referência direta a essa profecia. Lá em Mateus 24, ele cita Daniel confirmando que sim, esse vai ser o momento mais sombrio que Israel e, na verdade, o mundo inteiro já enfrentou. Não é pouca coisa. E quando isso aconteceria? A profecia de Daniel aponta para um período bem específico de 7 anos, que no estudo profético é chamado de a 70ª semana de Daniel. O sofrimento vai crescendo e se intensifica de uma forma brutal na metade final desse período, nos últimos 3 anos e meio. É quando uma figura, o anticristo, quebra um acordo de paz e começa uma perseguição sem precedentes. Mas por quê? Qual o sentido por trás de tanto sofrimento? A teologia mostra que existe um propósito duplo aí. Para a nação de Israel é um tempo de disciplina, um fogo purificador que vai levar um grupo, um remanescente, à conversão. Já para o resto do mundo que se opõe a Deus, é um período de julgamento. É a ira de Deus sendo derramada sobre a rebelião humana. E isso nos joga direto para o segundo ato da nossa história, a intervenção. No pico do caos, no auge da perseguição, a profecia diz que Miguel se levantará. Mas o que significa isso, se levantar? Essa expressão, se levantará, não é para a gente imaginar alguém esperando passivamente, não. Pelo contrário, ela indica uma ação decisiva, uma entrada direta e com força total num conflito que é cósmico, espiritual. Miguel aparece como o grande guardião, o protetor celestial de Israel, e a ação dele é o que vira o jogo nessa batalha. Para a gente ter uma imagem mais clara dessa batalha, basta ir até o livro de Apocalipse. Essa passagem que estamos vendo está diretamente ligada à ação de Miguel. O se levantar de Daniel corresponde a essa guerra nos céus, que termina com Satanás e seus anjos sendo expulsos da esfera celestial. E o paradoxo é que essa expulsão piora as coisas na terra por um tempo, mas, ao mesmo tempo, sela o destino final do inimigo. Então, para resumir a ópera, o papel de Miguel é gigantesco. Ele é o defensor de Israel. Ele lidera a guerra que limpa os céus da presença de Satanás e, no fim, é ele também quem prende o inimigo por 1000 anos, dando início a uma nova era. É um papel de importância cósmica, sem dúvida. E agora a gente chega ao clímax da profecia. Depois de toda a angústia e da intervenção divina, vem a promessa do livramento. Mesmo no cenário mais sombrio que se pode imaginar, o versículo termina com uma garantia absoluta de salvação para o povo de Deus. E esse livramento, olha que interessante, ele tem 2 faces. Primeiro, existe uma preservação física, ou seja, um grupo de fiéis que vai ser protegido de forma sobrenatural durante a tribulação para poder entrar no próximo reino, o reino milenar. E segundo, uma salvação espiritual, que é muito maior e que é a garantia da vida eterna para todos os que creem. E qual é a condição para receber esse livramento? A profecia é clara, ser achado inscrito no livro. Em outras partes da Bíblia, esse livro é chamado de o livro da vida.
É o registro celestial com o nome de todos aqueles que pertencem a Deus. Estar com o nome ali, essa é a garantia final, a certeza absoluta de salvação, tanto física quanto espiritual. Bom, agora que a gente olhou cada parte, vamos juntar tudo. O que temos no final? Daniel 12, versículo 1, nos dá uma narrativa completa, um retrato da soberania de Deus que se desenrola em 3 atos bem claros. E assim, a história se fecha perfeitamente. Começa com a promessa da angústia mais profunda que já existiu. Em seguida, vem a intervenção decisiva do protetor celestial. E tudo termina com o livramento garantido para aqueles que estão inscritos no livro da vida. É uma narrativa perfeita de crise, ação divina e redenção. No fim das contas, a mensagem de Daniel 12:1 é absurdamente poderosa. Ela nos diz que mesmo na noite mais escura da história, nada, absolutamente nada, acontece fora do controle de Deus. Ele não só permite a angústia, como ele já planejou a intervenção e já garantiu o livramento. E isso deixa a gente com uma pergunta final para refletir. Que tipo de poder é esse que consegue usar o maior de todos os sofrimentos para garantir a maior de todas as esperanças?